Vou dar recording. E vocês vão começar a ver a minha tela, então. Eu vou dar uma explicada breve sobre o que a gente vinha falando na aula passada. Vamos aqui dar uma olhada aqui na minha tela. A gente entrou no assunto... Deixa eu tirar essa porcaria aqui. Pronto. Espera aí que tem gente querendo entrar. Mais 2 pessoas. Tá, ok. A gente entrou no assunto de fissuras em concreto, tá? Há fissuras que podem ocorrer em estruturas de concreto armado. A gente viu a diferença do concreto comum para o concreto de alto desempenho, que a gente consegue aproveitar melhor os vãos, né? Aqui todo mundo respondeu certinho, né? O concreto serve para compressão, o restante dos materiais, o aço, né? Serve mais para tração, e também existem os outros componentes, que seriam a flexão e o cisalhamento, que não é tão bom assim quanto... o concreto não é tão bom quanto o aço. Alguém tem uma pergunta? Não, eu acho que é só uma interferência, né? Beleza. Se tiver pergunta, vocês podem perguntar aqui no chat. Tá? Opa, estou ouvindo. E se não, vocês podem também perguntar no áudio, tá bom? No áudio eu também estou escutando. Então, gente, aqui a gente denomina fissura quando o elemento de concreto sofre ações, pode ser mecânica ou físico-química, que vai ocorrer a ruptura desse elemento. Então, pode ser uma fissura, uma trinca, uma brecha, como a gente viu nas aulas passadas, que tem uma classificação em relação aos milímetros dela de abertura. A gente viu também algumas atmosferas e o quanto que a 6118 ela nos, vamos dizer assim, nos alertam, né? Então, por exemplo, até no máximo 0,2 milímetros eu não preciso ligar a luz vermelha nesses ambientes aqui, né? Ou seja, se uma fissura abrir 0,25 milímetros em um ambiente de respingos de maré, que é essa primeira imagem, ou a imagem de baixo, que é uma industrial forte, eu preciso ligar a luz vermelha, tá? Isso vale para a zona rural, zona urbana e também uma zona de praia, tá? Não respingos de maré, que seria bem aqui na orla, tá? É diferente. Isso vale para... Opa! Tá cortando bastante, o pessoal falou. Sim. Tá cortando bastante. Aqui também. Deve talvez ter a ver com a internet. Só um instantinho, gente. Só um instantinho, tá? Ok. Oi, gente, beleza. Tinha gente usando aí outra ligação, fazendo outra ligação com a internet aqui, mesmo sendo 10 MB, eu acho que não rola muito bem. Então, tá fechando os áudios, tá? Só fechar os áudios, então. Beleza. Ah, tá. Quando o áudio abre, trava. Beleza. Tá. Você consegue ver o chat também? Quando eu deixo ele aberto, vocês veem o chat? Ah, beleza. Consegue ver o chat. A gente brincou um pouco de show do milhão, ou não? Vocês viram o show do milhão? Na última aula? Brincamos. Tá, então sim. Beleza. A gente parou provavelmente... depois do show do milhão, né? A gente não continuou. Então, assim, gente, as fissuras, então, a gente começa a ver os tipos de fissuras que tem, e a gente viu também a fissura, agora eu lembrei, a gente viu também fissura por perda por movimentação da forma, a gente viu isso por retração também, os tipos de retração, são 5 tipos, as formas de que formas ocorrem as fissuras por retração,
E o tema de vocês, da última aula, era assistir um vídeo que eu falava sobre essa tabela aqui, né? Lá no YouTube. Tá? Daí a gente parou. Aí a gente continua, então, desde aquela parte, então. A gente sabe que é importante fazer a cura da... Isso. É importante fazer a cura de um elemento de concreto com uma laje ou um piso, né? Então, para evitar a fissuração por retração, a gente tem a brita, né? A brita, o agregado graúdo, ela faz parte do concreto, certo, gente? Então, o que que a gente tem? No concreto, nós temos, então, o agregado graúdo, o agregado miúdo, graúdo, miúdo, o cimento e a água. Basicamente, são esses 4 ingredientes. A gente pode ter aditivo, adições e blá, blá, blá. Mas os principais são esses 4. O que grande parte ocupa do concreto é a brita, né? Cerca de 80%, 85% é o agregado graúdo, né? Por isso que ele é grande responsável, então, por evitar a fissuração. Então, se, por exemplo, eu tenho agregado graúdo, mais uma pessoa nem tanto, se eu tenho, por exemplo, o agregado graúdo mais grosso, né, vamos dizer assim, mais grosso, com um diâmetro maior, ele tem uma probabilidade menor de dar retração. Se eu tenho um agregado graúdo bem pequenininho, ele tem uma probabilidade maior de ocorrer a retração. Sabem por quê? Tentem responder aí. Por que que vocês acham que a diferença do agregado, a dimensão dele, influencia na retração? Isolamento e resistência? Por que que vocês acham que o agregado graúdo influencia, o diâmetro dele pode influenciar na retração? O que que tem a ver? Mesma quantidade de agregado. Melhor acomodação das partículas, mais quantidade de caminho para a água sair. Tá. Então, gente, deixa eu dar uma explicada. Legal vocês opinarem, bacana. Funciona assim. Quando eu tenho um agregado maior, né, mais graúdo, com um diâmetro maior, eu teria mais área, né? Eu teria uma área mais, vamos dizer, mais robusta, tá? Do que a gente chama de, talvez vocês nunca ouviram falar, então por isso que vocês não sabem qual é a resposta. Tem uma área mais robusta de zona de transição, tá? A zona de transição é exatamente o que há entre o agregado graúdo e a pasta de cimento. A pasta de cimento que é água, cimento e areia. E o que cola os dois seria essa zona de transição, que é uma cola entre os dois, né? E o que acontece? Essa cola entre os dois, ela serve como se fosse uma mola. Uma zona de transição, ela serve como se fosse uma mola de absorção dessa retração, tá? Interna, externa, tudo isso. Então, o que acontece é que se eu tenho um agregado mais robusto, eu também tenho uma zona de transição mais robusta, vamos dizer assim, mais espessa. Isso, consequentemente, diminui a minha resistência do concreto, né? Porém, aumenta a resistência à retração. E o contrário também é verdade. Se eu diminuo a dimensão do meu agregado graúdo, eu vou aumentar a resistência do concreto e vou diminuir a resistência à tração. Possivelmente vai retrair mais um concreto que tem um diâmetro menor. Ou seja, concreto de alto desempenho, por exemplo, que tem uma alta resistência e também ele tem uma fluidez maior, até autoadensável, né? Ele vai fazer com que essas partículas pequenas, né, do meu agregado graúdo favoreçam, vamos dizer assim, a acontecer mais retração. Então, eu tenho que ter mais cuidado com o concreto de última tecnologia, vamos dizer assim, para retração, tá? Resumidamente é isso, por conta da zona de transição, tá? Então,
por que eu estou apresentando a brita como evitar a retração, a fissuração por retração? Porque ela é realmente uma indispensável para isso, né? Então, por exemplo, um concreto de alto desempenho, ele vai ter a brita menor ou igual a 10 milímetros o diâmetro máximo dela. Então, é diferente do concreto comum, que é 19 milímetros o diâmetro máximo da brita. Isso, obviamente, muda a questão do tipo de concreto. Então, o que mais pode favorecer favorecer, né, a fissuração por retração? Então, a composição química e finura do cimento. Então, quanto mais fino o meu cimento, maior a probabilidade de acontecer... Opa, uma pergunta. Isso podemos ver em lajes concretadas, manual, e usinado quando efetuada manual, mais difícil de aparecer fissura na cura. Tem a ver. Acho que não é uma pergunta, é um comentário, beleza. Não entendi muito bem, Thiago, mas eu acho que... Ah, é uma pergunta? Isso podemos ver em lajes... Fala aí, Thiago. A laje concretada manual não aparece? A usinada aparece com facilidade. Tá, e tem a ver com o diâmetro, talvez, da brita que tu tá usando? Porque aí tu tá falando de uma situação especial, né? É uma situação Tenho notado isso. Mas a cura é igual, as condições são as mesmas, o concreto é o mesmo, tem diferença? E o concreto, como é que é? Concreto usinado 25 MPa e o feito em obra? Feito em obra é loucuragem, né? É 3 por 1. Tá certo. Tá bom. Assim, e a brita, o diâmetro da brita, tu sabe? Provavelmente de usinada é 19 milímetros, que é padrão. 19 também, né? Tá. Aí vai envolver bastante questões, né, Thiago? Aí vai envolver bastante fatores, né? Normalmente o controle maior que a gente tem é no concreto usinado, né? Ele teria mais controle, questão de qualidade dele, né? Do material. Se vai aparecer fissura ou não, aí pode ser também o tipo de cimento, que a gente vai ver agora, tá? Vamos continuar aqui, talvez vai sanar a tua dúvida. Tô tendo controle rigoroso na hidratação e às vezes ainda dá. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui nos tipos de... O que a gente faz para evitar fissuração por retração. Talvez responda a tua pergunta, Thiago. Composição química e finura do cimento. Então, o tipo... Beleza. O tipo de composição química do cimento, quando ele tem mais C3A, que é um dos caras que mais faz a reação química dentro do cimento, ele vai poder causar mais fissuração, porque ele vai liberar mais calor, tá? Uma questão química aí dentro do cimento, tá? Isso tem a ver, por exemplo, se um momento da vida tu vai trabalhar com cimentos diferentes, tá? Aí tem que tomar cuidado, tem que dar uma verificada. Às vezes tu vai ver assim, numa laje tu colocou um cimento X, numa outra laje tu colocou um cimento Y. E aí tu viu diferença, né, na questão de fissuração por retração. Uma deu e outra não deu. Pode ser por causa da composição química, por conta do C3A que eu comentei agora. E também a finura do cimento. Então, se nós tivermos, por exemplo, um cimento CP5, tá? O CP5 ele é muito mais refinado, ele tem muito mais, o diâmetro dele é muito menor. Para quê? Para que ocorra a reação seja mais rápida, né? Tanto é que a gente chama ele de cimento de cura rápida, né? Que cerca de 1 dia ou 2 dias você já consegue sacar a peça. Normalmente a gente utiliza em pré-moldado, CP5, né? E por conta disso, da finura dele, um dos fatores, né? É a finura do cimento, que ela é menor do que os outros. E isso faz com que ocorra, então, mais reação química ali. Muito mais rapidamente, ele hidrata, seca, do que um cimento tradicional, normal, que tem um diâmetro
normal, vamos dizer assim. Então, isso também acelera o processo, a finura, quanto mais fina, acelera o processo de hidratação e também pode ser um fator para liberar muito calor e fazer com que ocorra a retração também. Então, tem que cuidar. O que o pessoal normalmente faz para evitar a fissuração por conta da retração química, né, do próprio calor de hidratação do cimento, na hora da concretagem, é parte daquela água de hidratação, parte da relação água-cimento, que é utilizado para o concreto, se utiliza, então, em gelo, por exemplo. Então, eu estou utilizando uma relação água-cimento num concreto para uma sapata de um parque eólico, por exemplo, eu tiro parte do 0,45, só uso 0,40, por exemplo, 0,35 da água normal e o restante utilizo gelo para diminuir esse calor de hidratação, tá? Até chegar no 0,45. Essa é uma estratégia que o pessoal utiliza. Consumo de cimento por metro cúbico também tem a ver, a mesma questão que eu acabei de falar, em relação da questão química do cimento, né? Quanto mais cimento, obviamente, maior vai ser a probabilidade de dar algo na questão do calor de hidratação. Natureza, consumo e granulometria dos agregados, eu acabei de falar. Obviamente que a natureza, é um agregado reciclado, é um agregado que veio de um concreto reciclado, é bem diferente. Ou é um agregado natural do tipo basalto, é bem diferente também. Então, obviamente que a gente tem, depende do tipo de agregado, ele vai reagir de uma forma diferente, tá? No estudo que eu fiz no meu mestrado, a gente utilizou agregado reciclado de concreto de laje protendida e acho que tinha 35 MPa, 40 MPa aquela laje e foi utilizado então os agregados daquela laje. E o que acontece? O que a gente vê é que o agregado ele absorve muito mais água, né? E para a questão de retração, ele é pior, né? Ele é pior. Por ele absorver mais água, ele acaba então mudando o fator água-cimento. Então tem que ocorrer uma pré-hidratação do agregado, enfim. Então a natureza influencia, tá? Saibam disso. Então, se estão trabalhando numa região diferente da nossa, que a gente aqui no sul, pelo menos no Rio Grande do Sul e aqui em Santa Catarina, o pessoal utiliza muito o basalto, né? Para o agregado graúdo, que é o mais importante na questão da fissuração. Se vocês forem para alguma outra região, verifiquem essa questão da natureza do agregado, que pode sim influenciar a questão da retração. Quantidade de água na mistura. Claro que se a gente não tem controle, como o Thiago comentou ali, né? Na concreteira provavelmente vem um controle de água na mistura, enquanto se tu está em obra não tem um controle, né? Pode ser que o pessoal coloca mais água, pode ser que coloca menos. Qual é a ideia aqui? Quanto mais água tu tem na mistura, maior será a probabilidade de ocorrer retração. Por quê? Ô, Maico. Ó, Floripa, o Thiago falando, a Floripa usa granito em algumas obras. Legal, é isso mesmo. Então tem diferença, né? Ele tem uma resistência diferente. Obrigado, Thiago. A quantidade de água na mistura também influencia bastante, gente. Se eu tenho mais água, é tipo assim, ó, pensa comigo. No meu concreto, a gente tinha falado anteriormente, eu sei que vocês não vão lembrar agora, mas eu só vou dar uma refrescada na memória de vocês. Quanto mais, assim, a gente tem um percentual mínimo de água que a gente precisa para hidratar e para criar o gel de hidratação do concreto. Esse mínimo gira em torno de um 0,40, tá? Então, uma relação água-cimento 0,40 estaria perfeita para ter o meu melhor concreto possível, melhor resistência, melhor tudo. E se eu acrescento mais água do que isso, tipo, subo para 0,45, 0,50, ou seja, eu adiciono mais. O que é isso na realidade? Eu adiciono mais água no meu concreto, essa água, ela vai, de início, ela vai servir para moldar mais fácil o meu concreto, para eu conseguir movimentar ele melhor dentro da obra e assentar ele melhor. Mas depois, o que acontece? A água fica livre ali dentro. Ela não hidratou, não criou gel, não fez nada, ela está livre. Então, por ela estar livre, ela vai querer evaporar. Tá? E esse momento da evaporação, quando ela vai evaporar, ela causa, então, vamos dizer assim,
uma tração, tá? Uma tração interna. Então, imagine que aqui, entre a minha mão, aqui entre minhas duas mãos, aqui tem um poro, tá? E aí, quando essa água sai, é como se fosse espremer uma espinha, tá? Imaginem isso na cabeça de vocês. Toda vez que a água sai, é como se fosse espremer uma espinha. Tu vai juntar duas camadas, tá? De concreto aqui, vai juntar duas camadas, quanto que aquela água sai? Porque ela vai desocupar um certo espaço. Isso vai, minimamente falando, isso vai ao longo de muito, assim, de todo o concreto, isso acontecendo o tempo todo, e vai causar retração. Então, quanto mais água, mais esse processo da espinha acontece. E fica mais fácil de visualizar, né? A espinha saindo, né? Jesus. Condição de cura. Isso a gente já conversou, né? As condições de cura que a gente tem hoje. Então, basicamente, evitar que a água saia, tá? É isso que a gente faz para curar o concreto. Nada mais, não é molhar ele e fazer com que hidratar ele. Não, não é hidratar. É evitar a perda de água, tá? Então, o 0,40 lá que a gente disse que para hidratar todas as partículas e criar o gel já é suficiente. O que a gente faz no colocar a mangueira e tal é recuperar aquela água que ele está perdendo para o meio, né? Para o meio ambiente, para o vento, para a temperatura, para a umidade relativa do ar, para a própria temperatura do concreto que é alta, então evapora água que não era para evaporar. Então a gente vai molhar para devolver essa água para o concreto, tá? Vai colocar uma camada de lona depois de molhar para evitar a evaporação dessa água, evitar a perda de água. Vai fazer mais o quê? Vai fazer vai colocar uma cura química, passar uma pintura por cima desse concreto logo depois que ele está seco e evitar que essa perda d'água também. Existem também esses métodos, tá? Existem outros métodos também que vocês já devem ter visto, talvez em outras matérias. O que a gente vê, gente, basicamente, o consumo de cimento relacionado com retração é que olha só, como a curva vai deitando, ó, a 0,40 ela é mais deitada, a 0,70 é mais íngreme, né? Então, o que significa? Quanto mais água, mais rápido vai ser a minha possibilidade de ocorrer retração, enquanto que um 0,40, olha lá, eu tenho essa curva mais próximo da horizontal, né? Mais próximo vamos dizer assim, do 90, do 45 graus aqui, né? Enquanto que o 0,70 está quase no 90 graus, né? Então, ela é muito mais íngreme do que a minha do 0,40, que significa que quanto mais água, maior a possibilidade de retração. Outra questão, notem o A ali, ó, A 150 litros por metro cúbico, A 200 litros por metro cúbico e 250 litros por metro cúbico. Significa a quantidade de água, então, que eu tenho no concreto por metro cúbico, né? Então, o consumo de cimento, obviamente, está aumentando, tá? Então, aqui umas características de fissuração por retração, né? Bruno, vai ser sempre assim? Não, tá? Mas é um modelo, vamos dizer assim, para se olhar e se espelhar. Qual é algumas características básicas que a gente vê em fissuras por retração, tá? Elas não tem, digamos assim, muita algo igual para todas, tá? Uma coisa talvez tradicional e tu vai ver quase em todas é um Y ou um 4 formando, tá? Ou um Y ou um 4. Aqui a gente pode ver meio que um Y aqui se formando, ou o número 4 se formando também, tá? Algumas características que a gente pode chamar atenção, não é padrão, tá? Não é padrão. Normalmente, onde é que ocorre fissura por retração? Normalmente é em algum elemento muito amplo, né? Então, assim, algo muito extenso, tipo uma laje ou um piso. Esses aí vai acontecer retração, tá? Possivelmente. Então, a gente tem que tomar cuidado com a cura e com tudo que eu já falei agora. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui até agora. Opa, tem pergunta. Rangel. Professor, aditivo como retentor de água, usado nas argamassas colantes, podem ser utilizados no concreto estrutural? Se é usado o aditivo no concreto estrutural? Sim, sim, pode ser utilizado, sim, sem problema nenhum. O retentor d'água, vamos dizer assim, é para evitar a perda d'água, é isso, né? É isso, Rangel? Não sei se tu...
Isso. Não, dá para usar sim, só que o que o pessoal faz, tá? Em vez de utilizar isso aí, o retentor d'água, o pessoal costuma utilizar mais aditivo de um plastificante, tá? O pessoal usa plastificante ou super plastificante. Por quê? O que tem a ver o plastificante com isso que a gente está falando? É que quando o pessoal coloca água a mais, é para quê? Qual é o objetivo de colocar água a mais? O que vocês acham? Eu vou colocar mais água no meu concreto para quê? Qual é o objetivo? Por que o pessoal faz isso na obra? Fluidez, perfeito. Melhorar a trabalhabilidade, perfeito, isso mesmo. Plasticidade, exatamente. É para isso que eu coloco mais água. Então, se eu coloco um elemento, um aditivo plastificante ou super plastificante, que tem uma química ainda melhor, ele vai já dar essa plasticidade maior no meu concreto, dá essa fluidez, melhor trabalhabilidade, e aí eu evito de colocar água a mais. Aí eu não preciso utilizar um aditivo como aquele ali, Rangel. E um retardante, também existe também um retardante, tá? Para deixa eu só ok, o cara entrou. Existe também o retardante para a questão do concreto. E tem casos, gente, já vi palestra aí de engenheiro, já vi o pessoal comentando, que tem casos que o retardante dá para ficar até um dia inteiro dentro do caminhão batendo, tá? Tem casos de concreteiro que o pessoal fala isso, tá? Que dá para usar um concreto que em vez de jogar fora e tal, usa usa o concreto, então, por um bom tempo ali, retardando ali dentro a pega, né? E depois utiliza ele sem problema nenhum, sem nenhuma perda. É algo a se pensar, né? Gente que trabalha com isso há muito tempo fala que dá para fazer. Alguma pergunta? Ô, gente, seguinte, em algum momento vai cair aqui a nossa live. Eu vou ter que esperar tipo uns 10, 15 minutinhos para baixar o vídeo para o meu PC, tá? Para depois eu conseguir disponibilizar ele para vocês e aí depois eu mando um novo link lá no grupo, beleza? Tome isso como se fosse um intervalo, tá? E aí a gente continua normal, tá? Vamos lá. Aqui no caso da imagem, a gente tem o quê? Uma fissura por retração numa laje, tá? Numa viga, perdão. E foi tão forte essa retração que acabou puxando os pilares, tá? Bruno, isso acontece, tá muito difícil acontecer, mas o Tomás, né, que é um cara que estuda há muito tempo essa questão de fissuração, retrata isso como algo possível. Tá? Esse cara aí é um cara que a NBR, a última NBR que saiu sobre durabilidade, a 15575, esse cara aí foi um dos pais dessa norma. E, cara, ele retratando no livro dele algo assim, algo que eu nunca vi, talvez vocês tenham visto. Às vezes pode ser utopia, pode não ser, mas quando a gente não vê, a gente não acredita, né? Até ver, né? Então, eu nunca vi isso, tá? Mas se o cara é retratando, o cara é fodão, então vamos dizer que existe, tá? Então, aqui no caso, a viga retraiu, e aí os pilares, então, não estão acompanhando essa retração, obviamente, estão fixados lá na fundação, e aí eles, vamos dizer, eles estão fissura de flambagem, tá? Onde que ocorreria, então, aqui como se fosse flambado o pilar, tá? Então ele fissura como se fosse por tração. O mesmo aqui, né? A fissura de retração numa viga de concreto armado, também difícil acontecer, mas é possível, tá? Difícil acontecer, mas é possível, tá? Pode acontecer se tu fizer um concreto muito ruim, tá? Pense no concreto ruim, aí ele não vai ele vai fissurar tudo, ele vai fissurar por retração a viga, o pilar, tudo que tu concretou ele vai fissurar. É um concreto ruim, mal feito, traço ruim, tá? Pode acontecer. E aqui a gente vê numa viga, então, algo mapeado aqui, ó. Vocês conseguem ver minha flechinha, se eu não me engano. Acho que sim, a pessoa já falou que sim em uma live para mim. Então, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, então, todo esse mapeado que tem nessa viga, tá? Isso seria, então, um sinal de retração numa viga de concreto armado, tá? E é isso, gente. A questão de retração, assim, não tem muito mistério, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Retração é isso.
Bruno, aconteceu retração numa viga. O que eu faço? Bom, possivelmente, cara, vai entrar mais patogênicos ali para dentro, né? Tipo, vai começar a chover, vai começar a penetrar água, possivelmente vai começar a ocorrer corrosão com muito mais rapidez do que uma viga tradicional, afinal de contas ela está fissurada. Então, obviamente, a gente tem que tomar alguma medida. Não dá para, assim, pensando no financeiro, numa construtora ou a construtora sendo tua, qualquer questão, a gente tem que aliar a economia com uma possibilidade técnica efetiva. A gente não pode dizer que tá ruim, tem que demolir, tem que fazer de novo, porque o engenheiro é isso, gente. Tem uma frase que diz o seguinte: o engenheiro é aquele que faz com R$ 1 aquilo que outras pessoas fazem com 10, R$ 20, tá? Então, com R$ 1 a gente tem que fazer o nosso melhor. A gente tem que pensar nas possibilidades, nas melhores possibilidades para uma situação como essa, para economizar, tá? Porque o engenheiro também ele tem que pensar o lado econômico, tá? Então, ali a gente tem que pensar em alguma coisa de recuperação, tá? Então, a gente tem que descascar essas partes que estão com retração e refazer esse concreto, tá? Seria uma saída, vamos dizer assim, mais econômica possível, tá? Bruno, vai ser sempre assim? Não. Uma vez eu comentei aqui, acho que está até gravado, que junto com meu pai a gente tem um escritório de engenharia lá em Garibaldi, Rio Grande do Sul, e sempre surge coisas diferentes, né? Coisas que tu nunca viu, que na engenharia não vai aparecer, que o professor não vai explicar, que tu vai ter que juntar a questão da patologia misturado com a questão do que eu aprendi em aço e madeira e com a questão que eu nem faço ideia porque eu nunca vi isso na minha vida. Né? O caso daquele muro que eu falei para vocês, de uma vinícola, né? A vinícola Garibaldi, lá de Garibaldi. Então estava um muro, então estava abaulado, né? E a gente pensou numa forma de conseguir trazer esse muro de volta, né? Que ele estava então embarrigado. Então, lá, acho que numa aula anterior eu contei toda essa história, né? Então, não tem algo que está escrito, né? Então, assim, sempre pensem fora da caixa, né, gente? Não fiquem assim naquela mesma situação, assim, eu tenho que calcular sempre da mesma forma e tal. Vocês acham que os professores de vocês calculam da mesma forma? Há muito tempo eles criaram alguns macetes. Eles olham um número e já veem qual é o resultado, tá? Porque eles fizeram muito esse processo e poupam tempo, tá? Também é algo que, com o passar do tempo, obviamente, alguns de vocês já fazem isso e vão fazer ainda mais, tá? Qual o NBR? Trancou na hora. NBR, sei lá, eu falei da 6118 e falei da 15575. Possivelmente em estruturas com pilares muito esbeltos. Aquela situação, sei lá, do pilar se movendo, será que era isso? Tá. Sim, provavelmente com pilar muito esbelto, perfeito, possivelmente. Bom, aí a gente passando essa questão de fissura por retração, a gente entra fissura por carga estrutural. Tá? Então a gente considera como sobrecarga uma solicitação externa, que pode estar prevista ou não no projeto, então capaz de provocar uma fissuração de um componente que tem ou não tem função estrutural. Tá? Vamos lá. Então a gente verifica aqui uma viga fissurando por flexão. Então flexão é aquele movimento que todos vocês, deixa eu ver se tem uma régua aqui. Olha, aqui na minha sala, aqui no meu escritóriozinho, eu tenho tudo. Tenho um mouse, tenho um celular, tenho um carimbo, tenho um cinto. Tem um cinto. Eu achei que não tinha uma régua, mas tem um cinto. Então, imagine aqui a viga, ó. Então o que vai acontecer? É o cinto do Capitão Cueca. Vocês já viram? Então aqui, vamos imaginar que é a fissura por flexão, tá? Então aqui a gente tem a viga, e quando a viga flexiona, ela faz isso, né? Ela flexiona. Então essa flexão causa o quê? Nas fibras de cima da nossa viga, ela está comprimindo, está fazendo isso aqui, ó. Nas fibras de baixo, está tracionando. As fibras de baixo estão tracionando, estão fazendo esse movimento aqui. Deixa eu afastar aqui.
aqui, tá? Estão tracionando. E aí o que acontece? A gente vai ter que esperar esse um minutinho aí, eu já vou parar e aí eu vou explicar no próximo capítulo dessa aula aí, que daqui a pouco já vai acabar, tá, gente? Aí você já pode sair da aula aí, daqui uns 15 minutos eu mando de novo, tá? Vou dar o stop share aqui. Recorde. Agora sim eu vou começar a gravar. Pronto, agora sim. Gente, então como é que funciona então aquela questão da viga que eu comentei anteriormente? Então funciona assim. Todas as fibras de baixo, elas estão tracionadas, tá? Estão sofrendo tração. E as fibras da parte de cima estão sofrendo compressão, tá? Enquanto embaixo, então, tração, tá? Então, o que a gente tem? Numa situação, vamos dizer assim, de cálculo, como é que funcionaria? Inicialmente, começaria a romper, a gente tem até um vídeo, que depois eu posso compartilhar com vocês, que o pessoal vai carregando uniformemente uma viga. Daí, o que acontece? Primeiro, vai aparecer as fissuras 45 graus próximo dos apoios. Então, aqui é uma situação de uma viga biapoiada. Então, seria tipo uma casinha, então numa parede vai ter dois pilares e aqui vai estar passando uma viga e aqui vai ter o telhadinho dela, tá? Uma casinha com dois pilares e uma viga, então, que está biapoiada. Deixa eu ver aqui. Tem que admitir que duas pessoas. Espera aí. Pronto. Uma situação de uma viga biapoiada. Então, aí, nessa viga biapoiada, ela começaria a romper, então, 45 graus próximo dos apoios, e depois ela começa a iniciar bem no meio, começa a fissurar bem no meio da viga. Então, bem no meio da viga vai aparecer uma fissura 90 graus, tá? Linear, na mesma direção da força, então, tá? Na mesma direção da força. E aí ela começa a aparecer toda, ela vai fissurando, então, linear 90 graus, até que ela vai chegando a 45 graus próximo dos apoios, tá? Tradicional, é assim que vai funcionar, tá? Qualquer viga que estiver sofrendo a flexão, por conta, então, dessa tração na parte das fibras de baixo. Na parte de cima, como elas estão comprimidas, pode acontecer uma compressão na parte de cima, então romper por compressão, quando se a força for muito forte, tá? Que nós... Opa! Tá. Admitir aqui, ok? Fissura por flexão. Aí a gente verifica então numa viga real, aqui onde que o pessoal fez até um desenho de lápis para verificar onde é que estão aparecendo essa fissuração. Tem um vídeo também que eu posso passar para vocês. Aqui eu já tentei passar vídeo aqui por aqui e não é legal, tá? Então não vou passar por aqui não. Depois eu coloco no material. Fissura por flexão numa carga distribuída, porém numa situação mais, vamos dizer assim, num prédio, né? Imagine um prédio onde que não é viga biapoiada, mas sim uma viga, então, que não é biapoiada, que seria, então, uma viga... Me ajudem aí. Uma viga contínua, né? Uma viga contínua, perfeito. Então, uma viga contínua, então, ela vai, no momento onde que tem o apoio ali, ela vai inverter, né? Ali onde que tem o apoio, vai ter as fibras tracionadas na parte de cima do apoio, do pilar, né? Por isso que a gente acaba reforçando negativa, com a armadura negativa na parte onde que tem os pilares, quando tem uma viga contínua, porque é ali que está sofrendo tração o concreto, tá? Então, isso aqui, esse quadro de fissuração reflete bem a forma como a gente coloca as armaduras. Então, numa viga onde tem os dois apoios aqui próximos, né? A gente vai reforçar na parte de baixo, então onde que tem a tração maior. E quando se essa viga for contínua, né? E tem um pilar lá do outro lado, a gente, por cima do pilar, a gente vai reforçar, então, com armadura de aço também, né? Porque é ali que vai ser o momento de tração, tá? Então, vai inverter. Aqui é só o que eu tinha comentado anteriormente, ela começa a 45 graus, né? Quando está flexionada, próximo dos apoios. É uma fissura por cisalhamento. A gente tem também fissura por torção, tá? Então, quando ele está sofrendo um momento fletor, ali um momento que está torcendo a nossa viga,
a gente pode ter uma fissura que é em formato assim de hashtag ali, né? O que a gente tem? Então é um espelhamento da fissura. Então a gente tem aqui, ó, fissura provocada por torção na face, uma das faces ela está aparecendo assim, na outra face posterior, então ela aparece espelhada. Então isso remete então a uma fissuração por torção. Então pode ser uma movimentação da fundação, pode ser uma movimentação do pilar, até a própria viga pode estar movimentando por alguma coisa, enfim, pela laje também, né? Pode ser. Então pode ser vários fatores que estão acontecendo para causar um momento naquela viga e fissurar ela no momento. Aí a característica de fissuração por momento, né, é essa aqui, do espelhamento. Então aqui numa das faces a gente vê isso, na outra a gente veria, no outro lado a gente veria então o espelho disso, tá? Conforme a imagem que eu mostrei aqui, tá? Aqui o que a gente vê é uma fissura, é uma viga que foi submetida a flexocompressão, como a gente viu que seria uma viga que está flexionada, né? Está sofrendo flexão, e aí nas fibras de baixo ela rompe por tração, e nas fibras de cima ela está comprimindo, está fissurando por compressão, tá? Isso aqui é um autor diferente, já não é mais o Tomás, é um pessoal que é especializado em patologia. Notem que o meu material, então ele envolve várias bibliografias, e elas obviamente elas entram em concordância, né? Aí, o que que indica essa fissura se tu presenciá-la em uma obra? O que que vocês acham? Abrir aqui o chat. Se vocês virem isso aqui numa obra, o que que vocês acham que é? O que que causou? E aí, gente, o que que vocês acham? Vocês viram essa fissura em uma obra? O que que vocês fazem? Carregamento além do limite projetado. Retração na parte inferior, compressão na parte superior. Tá? O que que vocês vão fazer, então? O que que isso significa? O que que significa isso? Principalmente essa fissura na parte de cima aqui, ó. O que que significa? Vocês falaram compressão na parte superior, ok? O que que significa o meu concreto ter rompido a compressão? Sobrecarga? Deformação excessiva? Flecha? Uhum. Tá. Qual seria... O concreto não tem resistência. Boa. Qual seria a atitude de vocês? Eu verifiquei isso em obra, qual é a atitude de vocês? O que que vocês vão fazer? Escorar. A resistência do concreto atingiu o limite. Perfeito. Má dimensionamento. Pode ser também. Escorar. Uhum. Então, assim, gente, quando a gente vê uma situação como essa, o pessoal já está comentando coisas assim que fazem sentido. Análise das colunas e vigas ancoradas. Perfeito. Quando a gente vê algo como isso, significa que o concreto atingiu o limite dele. O concreto ele só serve basicamente só para compressão. Então, se ele rompeu a compressão, ele não serve mais para nada, né? Então, ele não está mais servindo para nada. Se ele rompeu, é porque ele não tem mais serventia. Então, escorar, verificar, refazer os cálculos, redimensionar aquela estrutura, daqui um pouco fazer um reforço perfeito, escoramento e um tratamento para reforço. Exatamente isso, né, gente? É isso que a gente tem que fazer numa situação como essa. Porque lembrem sempre da seguinte máxima, né? O concreto vai resistir à compressão e a armadura vai resistir à tração. Tá? Então, se o concreto rompeu a compressão ou a armadura rompeu a tração, se o concreto rompeu a compressão,
e a armadura rompeu a tração, uma das duas situações, obviamente, que chegou no momento crítico ou do aço ou do concreto, então a gente tem que agir, tá? Muito rapidamente. Beleza? Fissura por flexão em lajes, então, a gente está vendo aqui alguns tipos de fissuração. Na parte superior, a gente vai verificar tipo de um afundamento, então próximo dos cantos a gente verifica fissuras, né? E na face inferior parece, vocês até quando fazem cálculo no concreto armado 1, vocês notam então tipo uma divisão de cargas dessa forma aqui quase, né? Quase igual, tá? Então assim, uma laje apoiada que está armada em cruz e um carregamento uniformemente distribuído. Quando for excessivo esse carregamento uniformemente distribuído, ele pode romper então dessa forma aqui na parte de baixo, como se fosse ele distribuindo exatamente igual para essa viga, para essa viga, para essa viga e para essa viga, o que teria então numa laje, né? É mais ou menos o desenho que a gente faz para quando a gente vai calcular a laje, né? Quanto da laje a gente considera para carregar aquela viga, né? Então é mais ou menos o desenho que é real, né? É uma fissura real. Então notem como as coisas se conectam, né? Então, aquilo que a gente aprende em cálculo lá, concreto armado 1, no cálculo de carregamento das vigas, da laje para viga, como isso se conecta com... Não, deixa eu estudar, né? Não fica pulando assim que machuca. Opa, tira o áudio aí, rapaz. Tira o áudio aí. Se pular, machuca. Se pular, machuca. Tudo certo acontece. Eu vi um vídeo esses tempos aí do pessoal do Porta dos Fundos sobre esses home office aí que o pessoal faz. É muito engraçado. É mais ou menos isso aí. Dê uma olhada aí quando tiverem tempo para perder. Dê uma olhada. Aí, gente, essa aqui é a forma de... Opa! Então, se o centro dessa linha horizontal não estiver realmente no centro, pode sugerir uma desproporção no carregamento. Perfeito, boa. Bem pensado, Alan. Bem pensado. Pode sugerir sim. Bem interessante. Ótimo questionamento. Também uma laje contínua, por exemplo, quando ela é projetada somente como apoiada e não é feito aquela armação de traspasse, então o que acontece? Ela também pode fissurar exatamente marcando a viga, né? Então tem que haver aquela armadura que vai ligar uma laje à outra, né? Que vai traspassar a viga aqui, né? Fazendo com que ocorra então a ligação das duas, de ambas as lajes, evitando esse tipo de fissuração que marca a viga embaixo, tá? Marca a viga ali, a viga de baixo na parte de cima, tá? Então isso que é a armadura de transpasse que ocorreu o problema, não foi colocado. Porra, eu tinha uma pergunta para colocar aqui, ó, e eu acabei respondendo. Eita, mas que não tem pergunta. Laje solicitada, então, a torção. Se ocorrer a torção de uma laje, então ela vai parecer como se estivesse afundada. Tá? Eu nunca vi uma situação como essa, mas pode ocorrer principalmente por erro de concretagem, né? Esmagamento do concreto, falta de armadura negativa na parte, então, superior da laje. Então, vai acontecer então uma fissuração nesse sentido, que é um copia e cola na parte de cima e de baixo, né? Fissurações lineares próximo das vigas, tá? Essa aqui eu já vi, gente, aconteceu inclusive no Lapagesse, tá? Para quem já foi lá. Na biblioteca tem esse tipo de fissuração na laje. Esmagamento do concreto, a falta de armadura positiva, então uma armadura na parte de baixo da laje, né? Ela foi carregada excessivamente, essa laje. E o que acontece? No meio, na parte de cima, o que a gente vê é um afundamento da laje, né? Então, ela ovalou, vamos dizer assim. E na parte de baixo, então, esse tipo de formação de fissuração, tá? Vai ser sempre assim? Não, tá? Mas é um modelo. Opa! Então, a gente tem aqui alguns tipos de modelos de fissuração por compressão em pilar.
tá? Em pilar. Em pilar, as fissuras vão ser lineares, tá? Elas sempre vão acompanhar, então, a força, tá? Então, a força aqui está de compressão no pilar, né? E ela está acompanhando, então, as fissuras estão acompanhando essa força. Então, ela pode ser do tipo 1, ali que a gente vê, o tipo 2, 3 ou 4. Aí vai depender o tipo de concreto. Isso aqui, obviamente, o que seria mais real aqui? Nenhuma dessas. Eu vou mostrar aqui a próxima slide. Ó, o mais real pode ser algo assim, do primeiro aqui, ou até do segundo, tá? Ou até do terceiro. Isso aqui seria algo mais real, tá? Então, o primeiro e o terceiro é algo mais real, que aponta efetivamente que ocorreu algum tipo de rompimento do concreto, fissura linear, tá? Ele é meio que similar a quando a gente comprime corpo de prova, né, e ele fissura. Pode até soltar pedaço como esse pilarzinho aqui da esquerda aqui, pode até soltar pedaço do concreto, né? Se ele está comprimido e acaba rompendo por compressão. E o do meio aqui, ó, é aquilo que eu já falei anteriormente, mas a gente está repetindo aqui porque ele está sob compressão e acabou ocorrendo a flexão dele. Então ele pode flambar tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, dependendo do lado que ele flambar, ele age como uma viga. E uma das partes, por exemplo, aqui o lado esquerdo desse pilar do meio aqui, vai estar tracionando. Todas essas fibras aqui estão tracionadas e acontece esse tipo de fissura por tração. Aí ele fica tipo a viga que a gente estudou anteriormente. Perguntas até agora? Se tiverem perguntas, podem colocar direto no chat, tá? Ou pode até perguntar ali pelo áudio. Continuando, então. A gente tem aqui a gente tem aqui, então, uma situação real, né? Num carregamento na parte de cima do pilar, onde que a gente vê, então, as armaduras, então, torcidas, né? Situação similar, a gente viu lá uma situação bem real e bem próxima da gente, foi na Izucre, né? Na Izucre, aquele pilar lá que rompeu, foi exatamente isso, foi uma compressão excessiva naquele pilar, né? Que causou aquela fissuração, e a armadura também estava flambada. Acho que eu já contei para vocês até o caso, então, de lá, da Izucre, né? Se eu não contei, pedem para mim aí que eu conto. Quando o pilar, então, está tracionado, então ele vai agir assim como uma viga, né? Quando as fibras estão tracionadas, elas tendem a rasgar, né? A rasgar o elemento. Então, quando ela rasga o elemento, ela faz uma fissura paralela à força, tá? Como a gente está vendo aí nesse elemento aqui. Como é que seria uma situação real de um pilar sendo tracionado, né? Então, por exemplo, imaginem aqui a parte de cima do pilar e a parte de baixo do pilar, e as fundações começam a se movimentar para baixo, né? Então, ou ele vai arrastar junto aquele pilar, ou ele vai, de alguma forma, vai ficar fixado por conta da viga, algo assim, e vai começar a romper por tração. Pode acontecer também, tá? E outro tipo de fissuração por concentração de tensões, aí que no caso de concreto, de concreto pré-moldado, tá? Então, aqui a gente, inicialmente, né, quando o pessoal começou a fazer concreto pré-moldado, se teve muito esse tipo de problema aqui, tá? Que foi de apoiar, então, uma viga no pilar em L, algo assim, e ter esse tipo de fissuração nos cantos. O que o pessoal fez para evitar? Foi colocar, então, a armadura, reforçar a armadura dentro dessa parte aqui do pilar, tá? E também não encostar diretamente, então, a viga diretamente aqui no pilar, fazer todo um processo aqui de descarregamento dessa viga aqui para o pilar, e também a união desse pilar aqui com essa viga por meio de chumbamento metálico, tá? Também nessa parte aqui, tá? Tanto horizontal quanto vertical. Depende de cada tipo de construtora de concreto protendido, de concreto pré-moldado, vai utilizar um tipo diferente
de metodologia, né? Aquela que eles mais se adaptaram. Bueno, gente, vou continuar a matéria aqui. Só abrir aqui o próximo slide. Essa parte de tensão a gente acaba finalizando. A gente vai entrar na aula 6. Eu vou disponibilizar lá no material de vocês também alguns vídeos, tá? Alguns vídeos, assim, a respeito do assunto que a gente está vendo. Vamos lá, vamos abrir o material. Pronto. Agora a gente vai entrar numa parte que é um pouco mais química, tá? É um pouco mais química. Onde é que tá? Tá aqui. Então, a gente viu a parte mais física da coisa, né? Mais mecânica, vamos dizer assim. A gente viu também um pouco da questão de fissuração por retração, que não tem nada a ver de física, né? E agora a gente vai só para a parte química, basicamente. E a gente vai principalmente para problema com um dos maiores problemas que a gente tem em estrutura de concreto armado, que é a corrosão da armadura. Tá? A gente vai entender um pouco melhor o que é a tal da corrosão da armadura. Corrosão da armadura em concreto armado, aí eu pergunto para vocês, o que é corrosão da armadura? Tentem me responder aí. Opa, tá aqui, ó. Perda da massa de aço. Ok, legal. Por meio da oxidação. Legal. E aí, do que é necessário, para ocorrer? Para ocorrer a corrosão. O que é necessário? Despassivação do aço, perfeito. Oxigênio. Água ou contato com o ar. Legal. Falta de manutenção. Bacana, a gente está falando da parte da execução daí, Thiago. Não da parte química, né? Faz sentido também. Aço em contato com oxigênio. Perfeito. Então, vamos, Thiago, vamos manter na parte mais química da coisa. Eu sei que aí na parte de execução faz sentido aquilo que tu falou também. Perfeito, bem colocado. Na parte química da coisa, por que vai acontecer corrosão das armaduras, então? A gente tem alguns fatores, são 3, basicamente, que vão determinar se vai ocorrer ou não corrosão na armadura. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender a diferença. A gente tem 2 palavras que a gente pode utilizar e só uma delas está correta. Deixa eu minimizar aqui o chatzinho, que aí agora a gente vai focar aqui. 2 palavras que eu comentei anteriormente. Então, 2 palavras que a gente pode falar para essa situação que a gente está vendo na imagem. Tem gente que vai dizer que é oxidação e tem gente que vai dizer que é corrosão, tá? Quando a gente trabalha com concreto e o concreto armado, a gente só vai trabalhar com uma palavra só, que é corrosão, tá? A corrosão, ela ocorre em meio aquoso, tá? Então, é em meio aquoso. E a oxidação, ela ocorre em meio gasoso, tá? Então, como o concreto, dentro do concreto a gente tem água livre, então a gente só vai tratar a barra de aço chamando ela de quando ela acontece alguma corrosão nela, tá? Então, é só como corrosão. Então, eliminem a palavra oxidação e utilizem só utilizem só a corrosão, beleza? Então, essa é a palavra que a gente tem que fixar, corrosão, tá? Primeira correção, então, essa aí, corrosão. Só utilizem a palavra corrosão, então, a partir de agora, para armaduras em concreto armado. Fechou? Como é que pode acontecer? Bom, primeiro, a gente precisa, obviamente, ter um oxidante, tá? Depois a gente vai ver o que é isso. A gente precisa ter um oxidante. A gente precisa ter uma ponte de elétrons. A gente vai ver o que é, tá? E a gente precisa ter a presença de água, tá? A gente precisa ter a presença de água, tá? Então, assim, por exemplo, debaixo d'água, qual desses caras que a gente não tem?
como eu disse, da corrosão precisa ter esses 3 caras. Qual desses 3 caras a gente não tem? Oxigênio. O oxigênio desses 3 caras que eu falei, qual que é? É o oxidante, a ponte de elétrons ou a água? Oxidante, perfeito. Então a gente achou um cara que... Oxidante, exatamente. Então um dos caras a gente não tem lá embaixo d'água, que é o oxidante. Tá? E o oxidante pode ser o oxigênio ou o hidrogênio. Tá? No meio que a gente vive, pode ser o oxigênio ou o hidrogênio. Então, um meio perfeito para ocorrer a corrosão é o meio que a gente vive, tá? É o ambiente que a gente vive. Tá? É perfeito para acontecer a corrosão. A gente tem água livre dentro do concreto, na umidade do ar também, e a gente tem íons passando para lá e para cá o tempo todo, tipo uma loucura. Ponta de elétron a gente tem para dar com pau, e oxidante a gente tem também para dar com pau. O que acontece? Por que não acontece a corrosão das armaduras então? Me respondam aí. Por que não acontece a corrosão das armaduras se a gente tem esses 3 fatores basicamente na cara do gol? O que vocês acham? Por que não acontece a corrosão em armaduras? Capa de proteção do concreto, por estar envolvido no concreto. O que o concreto ele dá? Além dessa robustez, dessa questão do mecânica, né? O que ele fornece para a barra de aço? Que tipo de proteção? Que tipo de proteção vocês acham que o concreto dá para a barra de aço? Além da proteção mecânica, né? Proteção a impacto, proteção assim física, né? Mais o quê? Por que o casamento é tão bom entre concreto e aço? Que tipo de proteção vocês acham que o concreto dá para a barra de aço que evita acontecer a corrosão? Envolve umidade? Não. Que tipo de proteção que o concreto vai dar para a minha barra de aço que vai evitar a corrosão? Já. O concreto envolve o aço impedindo a entrada de oxigênio e o concreto, o pH é alto, ajudando no caso da proteção. Perfeito. Então é isso mesmo, pH, tá? Então, o pH, por ser elevado, cerca de 12,6, ele vai evitar que ocorra a despassivação da barra de aço, né? Ou seja, que o oxigênio chegue lá com maior facilidade, tá? Então, a despassivação da barra de aço, ela vai acontecer por meio da carbonatação que a gente fala, tá? Então, o CO2 que está presente no ar, ele começa a reagir com o hidróxido de cálcio que está presente no concreto. Então, nas faces, quando que a gente tem, imagina que na parte superior da minha mão a gente tem a face externa do concreto e aqui, nesse meio aqui, a gente tem o tal do CO2. Ele começa a reagir, então, com toda a face externa do concreto e começa a ter essa reação no CO2 com o hidróxido de cálcio que está livre ali dentro do concreto, tá? Faz parte do concreto. E essa reação faz com que reduza o pH para cerca de 8, 9, tá? E aí, nessa redução do pH, facilita a entrada do oxigênio. Ele já começa a conseguir entrar e interagir, vamos dizer, ali dentro. Só que, obviamente, com o passar dos anos, essa camada, então, vai cada vez mais para perto da armadura. Isso é a tal da carbonatação. Tá? Ela vai despassivando o concreto, vai fazer com que o concreto perca o pH positivo que ele tem. Tá? E vai podendo acontecer a corrosão. Então, quanto mais tempo se passa, mais pode ocorrer corrosão nas armaduras. Tá? Então, essa é a ideia da carbonatação. É um dos tipos de processos que pode acontecer a corrosão da armadura. Tá? Um facilitador, vamos chamar assim.
Então, obviamente, para acontecer a corrosão das armaduras em concreto armado, a gente dimensiona, né, toda a estrutura para o tipo de ambiente que ela está inserida. Numa atmosfera rural, super tranquila, a gente não tem quase nenhum problema em relação ao oxigênio, é super de boa, não tem nenhum patogênico, vamos dizer assim, na atmosfera. Já quando a gente passa para a atmosfera urbana, a gente começa a ter CO2 mais elevado, né? Então, a possibilidade de ocorrer carbonatação, ela vai ser superior ao ambiente rural. Então, a gente tem que tomar mais cuidado ao projetar, ao fazer uma estrutura numa atmosfera urbana, né? Então, o que a gente faz para isso? A gente, às vezes, conforme a 6118, a gente vai aumentar um pouco a resistência à compressão do concreto, fazendo com que os poros do concreto sejam menores, a resistência seja maior, e vai aumentar a capa que a gente teria, que a gente chama de cobrimento nominal, que é a capa que dá da face externa do concreto até a face externa do aço. Então, essa capa acaba ficando um pouquinho maior para evitar, então, dar mais tempo, né, demorar mais tempo, né, dessa reação ocorrer e chegar efetivamente no aço, né? Então, a gente tem, então, uma vida útil maior da nossa estrutura. Assim como a gente vai aumentar a capa, vai aumentar a resistência, vai diminuir a relação água-cimento para uma atmosfera marinha, que a gente tem um acelerador aí de processo de corrosão, tá? Além do CO2 que a gente já tem naturalmente, né? Porque também é uma cidade, né? Normalmente, né, as praias têm essa questão da cidade já inclusa. A gente tem um somatório, a gente tem um cara que acelera o processo de corrosão, que é os íons cloretos, tá? Que é o sal de cozinha, que ele basicamente está difuso no ar, tá? Ele é o responsável por quando tu vai para a praia, teu cabelo fica todo armado. O meu, por exemplo, vira um black power desse tamanho, né? Das meninas fica tipo também um baita no black power, né? Por conta então dessa umidade carregada de sal que vai agregando no teu corpo, fica todo melado, né? É um horror, né? E isso, obviamente, para a estrutura, ela faz o quê? Ela acelera o processo de corrosão, tá? Se ela entra em contato com a armadura, ela acelera aquele processo. Lembra que eu falei que tem 3 fatores, né? Um deles ele acelera a questão de troca de informação dos íons, dos elétrons, tá? Então, por ter um Cl-, ele acaba acelerando esse processo de corrosão, tá? Então, é um acelerador que tem já no meio ambiente do ambiente marinho, já tem isso. Então, um acelerador que acaba fazendo com que a gente projete, que tenha a nossa capa, o cobrimento nominal maior, a nossa resistência também maior em ambientes como esse. Assim como a atmosfera industrial também, né? Ela também tem mais agressivo, principalmente os sulfatos, né? Que são aqueles que são rejeitos da indústria, ao sair para o ar, tanto quanto ao sair para a terra, tá? Vai afetar a nossa estrutura com certeza. E a gente tem uma atmosfera especial que a gente chama de atmosfera viciada, tá? É uma atmosfera que passou assim perto da rodoviária, né? E ali na rodoviária aí tem uns caras que vendem uns troços meio loucos, né? E não, brincadeira. Então, o que é essa atmosfera viciada? Essa atmosfera viciada, por exemplo, um ambiente fechado, pode acontecer, então, de ter um ar, né, que acaba, então, aumentando a deterioração da estrutura. Então, um porão fechado, algo assim, tem essa atmosfera viciada e pode, sim, causar aceleração da deterioração da estrutura. Então, o caso da casa aqui à esquerda. No caso da figura direita, o que eu mostro é tipo um laguinho, assim, que está meio parado. A gente tem meio que uma ilha ali, uma água meio parada, tá? Foi o caso, se vocês lembram da Palm Island, lá em Dubai, aquela ilha que foi feita em forma de palmeira. Então, em cada galho da palmeira, é uma ilha artificial, tá, gente? Então, foi feito lá, foi escavado e tal, e cada galho da palmeira é um monte de terra pra caramba, que foi movimentado lá para dentro do mar. E, obviamente, entre esses galhos ali, né? Vocês podem colocar a imagem aí depois no Google e dar uma olhada. Entre esses galhos do mar, ficou, então, água parada.
E essa água parada ficou viciada, né? Ficou, então, parada e acabou causando, então, vários problemas, peixes morrendo obviamente, isso também contamina, acaba criando vários contaminantes ali por ali e podem acelerar o processo de corrosão, principalmente das fundações, o que os engenheiros tinham que evitar. O que eles fizeram? Muito simples. Fizeram simplesmente a conexão embaixo, então, de cada galho da palmeira. Existem, então, tubulações conectando um galho ao outro, né, fazendo com que, então, a água transpasse, então, esses galhos das palmeiras ali, ocorrendo, então, a movimentação dessa água, tá, evitando que ela se torne uma atmosfera viciada. E, pelo jeito, a gente para por aqui hoje. Vamos ver se consigo abrir uma outra aula. Se eu conseguir, em questão de 10 minutos eu já mando para vocês, tá? E se não, a gente vai finalizar a aula. Mas então tá, gente, eu vou ter que parar aqui, vou ter que baixar aqui pro meu PC, tá?